Então, já estamos gravando essa reunião. Então, como que nós pensamos, gente, essa reunião, né? A ideia é que a gente faça uma primeira rodada com algumas perguntas, né, que as ATIs fizeram para as instituições de justiça, né? Então, a Carol vai começar respondendo um pouco dessas perguntas. Num segundo momento, né, nós vamos fazer uma rodada, né, com 5 perguntas com pessoas que se inscreverem no chat, né? Vai ser um espaço onde vocês vão ter a oportunidade de fazer outras perguntas que até então podem não ter sido feitas ou que vocês não conseguiram entender com profundidade, né? Então, a ideia é que a gente faça esse segundo momento, né? Vão ser 5 perguntas em blocos, cada pergunta de 2 minutos no máximo, e aí a Carol responde também essas perguntas em bloco. Depois, a gente faz um terceiro momento com as perguntas que vão ser colocadas aqui no chat, beleza? Então, a gente faz essa rodada de perguntas. Caso a gente chegue até 8h20, né, e tenha tempo ainda para mais uma rodada, a gente pode fazer um novo momento de perguntas abertas aí com quem se inscrever no chat. Beleza? Então, a gente pode seguir dessa forma, se todos vocês estiverem de acordo, e sem mais delongas, a gente pode passar para esse movimento, né, de perguntas. Só que antes eu queria chamar o Leandro, para ele fazer uma fala rapidinho. O Leandro, todos vocês já conhecem, né, da equipe do Guaicuí. Ele vai falar um pouco para nós o que é que ele preparou para a gente nessa noite. Boa noite a todos e a todas, gente. Eu sou o Leandro. Provavelmente eu já devo ter conversado com muita gente aqui, né, pelo telefone. E eu vou ler um poeminha para a gente iniciar a nossa reunião, né, para a gente iniciar a nossa reunião para cima. Esse poema chama O Mago, de Augustus Branco. Tá? Quando criança, nós não conhecemos limites. Num curto espaço de tempo, aprendemos a falar sem nunca antes termos falado coisa alguma. Aprendemos a andar com nossos membros frágeis para explorar o mundo, sem nunca antes termos dado um passo sequer. Aprendemos a observar, a reconhecer, a alegrarmos, a sofrer, e continuamos nossas experiências de explosões e descobertas. Quando crianças, conseguimos tudo isso, sim, porque temos o apoio de todos que nos cercam, mas principalmente porque em nenhum momento nós pensamos que não somos capazes. É como se movêssemos dentro de nós o espírito do mago, que conhece e domina todos os aspectos do mundo. O mago sabe que tudo lhe é possível, porque tudo provém apenas da sua vontade. Assim, o mago apenas deseja, quer, tenta, consegue. Somos todos magos, quando crianças, mas aos poucos vamos perdendo nossa magia. Entretanto, o acaso todas as vezes dividimos entre nós mesmos. Então, é preciso notar que para realizar a maior parte das coisas que desejamos, precisamos recuperar a magia da infância, precisamos recuperar o mago que há dentro de nós e fazer valer a crença de que, confiando em nós, podemos ultrapassar. Eu deixo aqui mensagem para a gente ter uma reunião bastante produtiva, tá certo? Um grande abraço a todos e boa reunião para nós. Bacana o poema aí, parabéns aí, viu, meu amigo? Então, vamos chamar a Laurinha, né? Ela vai dar a explicação aqui para nós. Laurinha, sobre como que funciona o celular, desativar, você pode dar esse help aí? Ei, pessoal, tudo bom? Boa noite, eu sou a Laura, do Relacionamento Digital aqui do Guaicuí. Eu vou só dar umas dicas rapidinho aqui sobre o uso do Meet no celular. Esse fundo está prejudicando a visão do celular, eu vou remover, só um minutinho. Pronto. Aí aqui, pessoal, eu estou numa outra chamada aqui pelo telefone, né? Aqui dá para ver a minha câmera, que fica aqui. E aí aqui a gente abre ou fecha a câmera,
do ladinho do botão de desligar a chamada. E aqui a gente abre e fecha o microfone. Aí é bem importante a gente tentar deixar os microfones fechados enquanto não estiver falando, para não dar esse ruído. Mas aí sempre que a gente for falar, a gente abre o microfone primeiro. O microfone é o botãozinho bem do meio aqui. E aí, para a gente se inscrever para falar depois, a gente pode levantar a mão nesse penúltimo botãozinho aqui, onde fica a mãozinha. Tá certo? Tá certo, beleza. Bom, pessoal. Beleza. Então, passo aí a palavra. Obrigada, viu, Laurinha? Então, vamos começar, né, pessoal? Boa noite a todos, a todas. Cadê aí o boa noite da galera para a gente escutar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente está aqui, né, com a ilustríssima Boa noite. doutora defensora, né, nossa defensora pública Carolina. Boa noite. Mais em breve a gente vai estar também, o promotor André, ele vai estar presente aqui conosco. Hoje a finalidade dessa reunião, pessoal, é tirar todas aquelas dúvidas que vocês têm no território o tempo todo, né, e a gente às vezes não consegue responder. E também ter esse contato direto, né, que é com quem nos representa aí em relação a esse processo. Sabendo que o programa de transferência de renda, ele é luta constante de todas as pessoas atingidas aqui da área 4, né? Então, é muito importante, doutora Carolina, esse momento, né? Eu acho que todo mundo está muito feliz, assim, agraciado mesmo com a sua presença, porque também o PTR, ele é um processo de luta aí que vem desde o acordo, né? E essa menção, né, de incluir as pessoas atingidas, né? Diferentemente como a gente tinha no critério da Vale, isso é muito importante para todos nós. Mas eu não vou falar mais de PTR, não, porque, assim, quem hoje é importante aqui para falar do PTR é a doutora Carolina, né? E vamos aproveitar esse momento aqui, tirar todas as dúvidas. Por gentileza, né? A gente vai abrir para as perguntas. Levantem as mãos. Né, eu peço também que não abra o microfone quando a doutora Carolina estiver falando, para não interromper. Também, se tiver mais dúvida, pode escrever no chat, pode mandar também aí no zap, né, das pessoas que estão aqui, que vocês têm contato, a doutora Larissa, o Raja, a Juliana e os demais, que a gente vai estar atento aqui para tentar resolver todas as questões que apresentar nesse momento. Então, boa noite a todos e todas, e que a gente tenha um ótimo encontro. Vou passar para o João. João, começa aí essas perguntas que eu já estou ansiosa, já não estou aguentando mais. Obrigado, Paula. Boa noite a todas e todos. Feliz de ver um monte de gente aqui. Boa noite, João. Então, vamos lá. Nessa parte, pessoal, como já foi falado um pouco no início, a gente vai ler 5 perguntas que o Guaicuí consolidou, mas foram perguntas que a gente vem recebendo, perguntas que a gente recebe no grupo de WhatsApp, perguntas que a gente recebe quando a gente visita as comunidades. Então, são perguntas que a gente consolidou, perguntas das comunidades. Eu vou ler essas perguntas aqui agora, e aí vai ser um bloco de 5 perguntas, e aí doutora Carol vai ter 10 minutos para responder a essas 5 perguntas, e depois que o André já tiver entrado, doutor André também terá 10 minutos para responder essas perguntas. Então, vamos lá. Número 1. O critério estabelecido para o pagamento emergencial era para aqueles que estavam até 1 quilômetro da calha do rio. Já no edital do PTR, uma das premissas são comunidades que estejam até 1 quilômetro da calha do rio. Qual a diferença entre o critério do pagamento emergencial e o programa de transferência de renda? Número 2. Ainda sobre o critério, considerando a realidade da área 4, Pompéu e Curvelo, como fica a situação de rancheiros e sitiantes? Eles estão incluídos e terão direito ao PTR, ao Programa de Transferência de Renda? Pergunta 3. Muitas pessoas da área 4 tiveram emergencial negado
por falta de documentação, como conta de água, de luz, etc. Isso será levado em conta na escolha dos documentos necessários para o cadastro do PTR, para que essas pessoas não sejam novamente excluídas? Pergunta 4. Como será o processo de migração do pagamento emergencial para o programa de transferência de renda? Isso vai acontecer de forma automática? E a última pergunta é: considerando que o edital do programa de transferência de renda para a contratação da empresa gestora estava aberto até ontem, né, ontem, dia 5/7, 5 de julho, e o final previsto para o pagamento emergencial até agosto. Então, quando será o início do programa de transferência de renda? Já tem empresas interessadas? Então, são essas 5 perguntas. Doutora Carolina, se quiser que eu repita alguma. E a palavra... E saudar o doutor André também, acabou de chegar aí. Ah, que ótimo. Bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor André. Boa noite a todas e todos, né? Desculpa aí o meu pequeno atraso. Nós estamos aqui para estar junto com você na reunião, tá? Muito obrigado. Boa noite para você. Eu vou dar só um aviso, gente, com licença, porque a Anice pediu, seria importante que as pessoas que não estiverem falando desliguem as câmeras para não consumir tanto a internet, ficar ruim o áudio. Obrigada, João. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu vou responder as perguntas. Boa noite, Cleiton. Mas só para a gente, vou tentar fazer aqui também, para a gente se entender, né, como que a gente chegou até aqui. Então, a gente tem o pagamento mensal emergencial num acordo lá de 2019, né? Primeiro, em fevereiro, foi feito o acordo, era o salário mínimo. Depois, em novembro, teve aquela redução para meio salário mínimo. Então, isso existia um documento, uma ata de audiência judicial. Nessa ata de audiência judicial, o que estava determinado? Que esse pagamento mensal ia existir para as pessoas residentes até 1 quilômetro da calha do Rio Paraupeba para a direita e para a esquerda, até Pompéu, porque era o que havia documentado ali de onde os rejeitos que saíram lá da barragem chegaram. Nessa ata de audiência, nesse documento, existia uma lista de quais documentos seriam aceitos para que as pessoas pudessem receber esses valores. E aí, né, na região 4, Curvelo e Pompéu, as pessoas foram fazendo a inscrição, certo? Foram lá, apresentaram os documentos. E o que foi considerado na avaliação dos documentos? Foram considerados os documentos que estavam na lista da ata de audiência, e quem que fazia este controle? Era a Vale, né? A Vale era responsável por receber os documentos, analisar os documentos e fazer o pagamento. Agora, isso foi acontecendo ali em 2019, o ano inteiro, 2020, o ano inteiro. Em 2021, no dia 4 de fevereiro, foi feito um acordo, que vocês já conhecem, né? O acordo judicial. Uma das coisas que estava escrita nesse acordo era que o pagamento mensal emergencial ia deixar de existir e no lugar dele ia entrar o programa de transferência de renda. Mas no acordo tinha algumas coisinhas de prazo, né? Como é que era esse prazo? No mês de fevereiro, março, abril e maio, durante esses 4 meses, o pagamento mensal emergencial continuou sem sair de nenhum valor do acordo. A partir de junho, mês passado,
o pagamento continuou nos critérios antigos, saindo no valor do acordo, e a previsão é que isso aconteça até o mês de agosto. Então, a parcela que as pessoas receberam mês passado, este mês e no próximo mês, ainda o pagamento mensal emergencial. E aí, a partir de setembro, do mês de setembro, a gente começar a construção e o pagamento pelo programa de transferência de renda. Não vou responder as perguntas em ordem, não. Aí tem uma pergunta de vocês que é: como que fica essa migração? Vai aceitar os cadastros que as pessoas fizeram para o pagamento mensal emergencial? E a resposta é sim. Né? Nessa transição, a gente vai aproveitar os dados que já estavam lá. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos 106 mil pessoas inscritas. Se a gente fosse fazer um novo cadastro de todo mundo, especialmente agora na pandemia, seria um desgaste grande para vocês, né? Poderia ser até um risco de saúde. E além disso, além dessa questão, a gente teria também um gasto mais alto de refazer cadastros que já existem. Então, o que a gente vai fazer? Aproveitar os dados que já existem do pagamento mensal emergencial, tá? E criar a empresa, que o edital estava aberto até ontem, tem 5 empresas já interessadas, mas a gente vai ter que estudar as propostas delas para ir apresentar ao juiz para ele fazer a contratação, tá? Então, sim, existem empresas interessadas, essa era a pergunta número 5, para essa empresa ajudar a gente a fazer uma análise dos documentos que estão lá. Então, quem teve o emergencial negado por falta de documento, que é outra pergunta de vocês, né? Lá tinha uma lista fechadinha. A gente conseguir reanalisar esses documentos, e aí a gente conseguir fazer uma leitura agora de quais outros documentos seriam apropriados, sem uma listinha fechada, considerando, né, as peculiaridades, né, as diferenças de cada território, os documentos que são possíveis, a situação dos filhos maiores de idade que moram com os pais, que alguém perguntou aqui no chat. Então, para a gente conseguir que esses documentos e outros documentos sejam utilizados. E aí, a gente ainda não está numa resposta tão simples. Alguém perguntou aqui, Jane, falou assim, mas então a documentação, a declaração do vizinho vai valer? A gente vai ter que analisar o conjunto, né? Primeiro analisar o que foi apresentado, e aí a gente vai vendo nas regiões. Pode ser que a declaração de vizinhança seja um dos elementos que ajude a gente a fazer essa comprovação, junto também com outros documentos, né? A gente não está com uma listinha fechada, justamente para que vocês tenham, para que a gente consiga criar um programa, né, que atenda de verdade as pessoas atingidas, inclusive considerando que a gente também vai ter que fazer a abertura para outras pessoas se inscreverem. Por quê? E aí a primeira pergunta, lá no pagamento mensal emergencial falava de 1 quilômetro e agora no programa de transferência de renda fala de 1 quilômetro. Que diferença é essa? No pagamento mensal emergencial, vocês sabem bem, eles fazem aquela medição, né? Então, é a residência, a casa da pessoa que está até 1 quilômetro. Então, às vezes, o vizinho daqui recebe, o vizinho daqui não recebe. A gente não quer que isso aconteça. Então, a gente está trabalhando com esse conceito de comunidade, né? E quando a gente fala em comunidade, que a gente consiga avaliar, não fazer só até ali, excluir a casa que está a 1 quilômetro e 100 metros, mas que a gente consiga atender também as casas que são parte da mesma comunidade, mas que estão ali a mais de 1 quilômetro. Mas a gente tem esse recorte de comunidade, não da casa, né? E aí vem a situação dos rancheiros e dos sitiantes. O programa de transferência de renda,
ele traz esse atendimento do público que é residente, né? Claro que a residência pode ser interpretada também de uma forma mais ampla ou menos ampla. Por isso que a gente vai ter o cuidado de verificar cada um dos documentos que foram apresentados por cada uma das pessoas, para não deixar de fora ninguém que tenha o direito, que esteja incluído nessas comunidades e tenha esse vínculo comunitário. Eu vi, falta 1 minuto para dar o meu tempo aqui de 10 minutos, eu vi que teve gente que, por causa de algumas questões, né, de internet, está sentindo falhar, talvez seja a internet da pessoa, mas eu vou tentar também colocar esse resuminho aqui no chat para a pessoa conseguir ler, tá bom? E passo a palavra para o doutor André. Por favor, André. Obrigado, Carol. Mais uma vez, boa noite a todas e todos, né? Eu acho que a Carol já deu uma explicação geral sobre essas questões, mas eu vou repassar, então, rapidamente para vocês, para a gente poder repisar, vamos dizer assim, reforçar o que as perguntas queriam, né? Então, bom, a questão do 1 quilômetro, né? Qual é a diferença, né, entre o pagamento emergencial e o plano de transferência de renda? A diferença principal é que o pagamento emergencial estava fundamentado única e exclusivamente no critério do 1 quilômetro. Era só isso que valia, né? Quando a gente criou, né, a partir daquelas oitivas que nós fizemos com vocês também e tudo mais, nós agora não estamos considerando só o critério do 1 quilômetro. O critério do 1 quilômetro ainda tem sentido, é claro, né? Mas a gente está ampliando o critério do 1 quilômetro para abarcar também outras comunidades que têm, por exemplo, uma conexão com esse 1 quilômetro. Então, a gente tem uma comunidade que antes era cortada no meio por causa dessa linha do 1 quilômetro, hoje a gente vai expandir essa linha do 1 quilômetro e vai incluir essas comunidades que estavam cortadas. Ou seja, aquelas injustiças que existiam, né, de um vizinho receber de um lado da rua, o outro não receber, elas vão acabar, né? Então, nós vamos ter uma ampliação desse critério de 1 quilômetro através de umas linhas que nós chamamos de poligonais. Então, agora não é mais uma linha reta, mas é uma poligonal, que vai abarcar a totalidade das comunidades. Isso ao longo da bacia inteira, né? Então, a gente pretende que as poligonais abarquem essas pessoas que acabaram ficando de fora. Agora, independente disso, pode existir pagamento emergencial para quem também está fora das poligonais. Isso vai poder acontecer, dependendo da conexão que essas pessoas tinham com o rio. Então, vamos imaginar que havia uma comunidade de pescadores que está fora dessas poligonais, mas é uma comunidade de pescador. A gente vai poder avaliar isso, talvez num primeiro momento agora, se essa situação não estiver comprovada, num primeiro momento, talvez agora, eles não entrem automaticamente, mas há espaço dentro do programa de transferência de renda para fazer essas inclusões. E essas inclusões vão ser feitas a partir de estudos técnicos que comprovem essa situação, né? Então, a gente tem muitas diferenças em relação ao plano de transferência de renda e o pagamento emergencial. O pagamento emergencial era uma coisa estática, né? Era uma coisa já determinada, de uma linha reta. Agora nós temos as poligonais, e além das poligonais, nós temos as possibilidades de incluir outras comunidades que foram diretamente afetadas e prejudicadas pelo crime da Vale. Tá bom? Vamos tentar agora responder a segunda pergunta. Tá? Assim,
Ainda sobre esse critério, né? Como fica a situação dos rancheiros e sitiantes? Eles estarão incluídos e terão direito ao plano de transferência de renda? Eu não posso dar uma resposta específica para rancheiros e sitiantes. Ainda não temos uma definição clara a respeito de rancheiros e sitiantes que estiverem fora, né, dos limites territoriais das poligonais. Se estiver dentro das poligonais, residir na região, né, residia na região na época do crime cometido, vai receber, tá certo? Se não residia na região, aí nós já vamos ter alguns problemas. Por quê? Porque o critério era de residência na região, na época, no momento do crime cometido, certo? Agora, pode haver, por exemplo, um sitiante que está fora desse critério da poligonal, mas ele dependia do rio para poder retirar a renda dele do sítio. Ele dependia da água do rio para aguar a horta dele, por exemplo. Nesse caso, é possível a inclusão, mas não nesse primeiro momento. Vão precisar ser feitos alguns estudos a respeito disso para que a gente tenha comprovado essa situação e possa incluir. Mas não existe agora uma exclusão dessas pessoas. Antes havia exclusão. Hoje, agora, a gente tem a possibilidade de inclusão, tá? Na pergunta 3, fala a respeito das pessoas que tiveram o seu direito negado, tá? Por falta de conta de água, luz, tá? Os documentos, tá, que vão ser exigidos para o ingresso no plano de transferência de renda, como a Carol disse, não estão todos fechados, né? A gente não tem, nesse momento, um número concreto fechado, vai ser esse e esse documento. Cada região pode até ser que tenha características específicas e documentos específicos que na região possam existir. A gente não sabe ainda, a gente precisa ver claramente, né? Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: se essa pessoa, né, que teve direito negado, efetivamente tinha direito naquela época do pagamento emergencial, ou seja, estava dentro de 1 quilômetro, né, e residia no local, essa pessoa, a gente quer, né, a gente luta para que ela seja reconhecida. Se não houver documentos, né, a gente vai ter que fazer estudos através dessa empresa que vai ser contratada. Visita no local, conversa com as pessoas, numa tentativa de tentar entender e produzir alguma prova que possa ajudar a inclusão dessa pessoa dentro do pagamento emergencial, dentro do transferência de renda. A gente não pode ter certeza, e eu não posso dizer quais são todos os documentos, mas eu quero que todos vocês tenham a convicção de que nós aqui, a partir do momento que assumirmos o pagamento emergencial, a gente tem uma outra perspectiva, completamente diferente da Vale, que era negar direitos. A nossa perspectiva é assumir e conceder direitos. É claro que para conceder direitos, nós temos que ter provas, nós temos que ter algo que possa fazer com que a gente conceda esse direito. E por que a gente tem que fazer isso? Porque senão nós vamos estar abertos à existência de fraudes, né? Então, se a gente admitir todo mundo sem provas, né, a gente vai estar abrindo espaço para que fraudes ocorram. E qual que é o grande problema da fraude? É que nós temos um valor fixo já para o pagamento emergencial. São 4 bilhões e 400 milhões de reais. Cada pessoa que a gente admite dentro do plano de transferência de renda e essa pessoa não teria direito e ela está praticando uma fraude, ela está tirando dinheiro de quem tem direito de receber. Por quê? Porque todo o dinheiro, tudo que nós temos, vai ser gasto até o último centavo com o programa de transferência de renda. Os 4 bilhões e 400 milhões vão acabar. Até a hora, a gente vai pagar durante, a gente quer o máximo de tempo possível, a gente acha que chega próximo de 4 anos, a gente não pode dizer ainda quanto tempo certo, porque a gente ainda não sabe
quantas pessoas vão estar dentro desse programa, né? A gente estima cerca de 140 mil pessoas, mas a gente ainda precisa ter esse número. Então, a partir do momento que nós tivermos todas as pessoas que estão dentro do programa, aí a gente tem condições de estimar melhor quanto tempo vai durar. A estimativa é que tenha 140 mil pessoas e que dure cerca de 4 anos. Quanto menos gente entrar, mais tempo vai durar. Óbvio, vai ter menos gente para dividir o dinheiro que está lá, tá certo? Agora, nós não temos esse raciocínio de segurar as pessoas, de impedir as pessoas de entrar para que o dinheiro dure mais. O que nós temos, sim, é que pagar para quem tem o direito, né? A gente não pode admitir gente que não tem direito e quer praticar fraude e ganhar pagamento emergencial em cima dessa fraude, porque isso daí é tirar direito de quem tem. Ou seja, quem não tem direito recebe pagamento e aquele que tem direito acaba recebendo menos dinheiro por causa disso. Então, nós estamos muito preocupados com isso, mas a nossa perspectiva é garantir o direito das pessoas. A gente vai ter uma ampla possibilidade de prova, a gente vai poder, inclusive, visitar a residência da pessoa e fazer estudos na residência da pessoa, mas a gente vai ter que ter provas para que a gente possa conceder o pagamento em casos mais complicados e mais difíceis, tá certo? Essa era a segunda pergunta, né, que foi feita. Aí tá, né, essa questão dos documentos, né, na questão 3, né, dessas pessoas que não têm esses documentos, então a ideia é que a gente consiga incluir essas pessoas que não têm documentos, desde que a gente consiga comprovar que essas pessoas efetivamente viviam naquela região, né, no momento do crime cometido pela Vale. Como será o processo de migração, né? O processo de migração, a ideia é pegar os dados, o banco de dados que já existe, transferir para a empresa que vai ser contratada e ela vai dar continuidade ao pagamento. Além disso, né, além da continuidade do pagamento, a gente pretende que a gente fazer um desbloqueio das pessoas que foram bloqueadas injustamente, e as pessoas que foram bloqueadas injustamente, se isso ficar claro, porque o que vai acontecer? A gente tem a lista das pessoas que foram bloqueadas pela Vale, tá certo? Esses casos todos, eles vão ser desbloqueados e reanalisados, tá certo? Se essas pessoas tiverem direito, elas vão não só entrar no plano de transferência de renda, como vão receber os atrasados que a Vale injustamente bloqueou. É isso que a gente pretende que aconteça. O pagamento dos atrasados para as pessoas que foram injustamente bloqueadas, tá certo? Agora, se a pessoa foi bloqueada com razão pela Vale, e qual é o caso da razão? A pessoa, por exemplo, estava querendo praticar uma fraude. A pessoa não estava falando a verdade quando juntou aqueles documentos. Essa pessoa não vai receber o transferência de renda, né? E nem vai receber os atrasados, é evidente. Então, a nossa ideia é essa, né? É pegar essas pessoas que foram bloqueadas ou que tiveram o direito negado de forma injusta, quem teve o direito negado desde o princípio de forma injusta e conseguir comprovar que tinha esse direito, nós vamos pagar os atrasados, certo? Todos os atrasados que foram injustamente negados para essas pessoas, tá? Vamos ver aqui mais a quinta pergunta, né? Falando sobre o edital, né? Quando será o início do plano de transferências de renda e se já tem empresas interessadas? A nossa previsão é que ele se inicie em setembro, depois do último pagamento do pagamento emergencial, que vai ocorrer em agosto, tá certo? Então, a nossa ideia e a nossa previsão é que isso ocorra em setembro, a menos que ocorra algum imprevisto. Se ocorrer algum imprevisto, imprevisto é imprevisto, eu não posso dizer que vai acontecer ou não, mas se acontecer algum imprevisto, o que a gente espera é que, o que a gente vai batalhar para que ocorra, é que continue o pagamento emergencial mais um mês ou 2
até o momento em que o plano de transferência de renda seja totalmente implementado. A gente já tem empresas interessadas, né? Nós temos já 5 nomes de entidades grandes, de grande porte, de renome, interessadas em fazer esse serviço, e nós acreditamos que a gente vai ter condição de fazer algo muito melhor do que a Vale fez até agora. Principalmente porque o nosso foco não é o foco de negar, mas sim de garantir direitos. É isso que a gente quer garantir direito das pessoas, com a ressalva de que a gente quer garantir direito de quem tem direito. Quem não tem direito, a gente não pode garantir, porque senão a gente vai prejudicar as pessoas que têm direito a receber, né? Então, acho que essa é a grande função nossa aqui, né? Expandir direitos, né? Fazer com que as pessoas possam receber, né? E a nossa previsão agora, se vocês forem imaginar que atualmente tem 96 mil pessoas recebendo pagamento emergencial, e a gente estima que talvez chegue até 140 mil pessoas recebendo, vocês podem ter uma ideia de que nós estamos realmente expandindo, né? Mais de 40 mil pessoas para receber pagamento emergencial, para receber a transferência de renda, não o pagamento emergencial. Só que, né, não vai ser uma inclusão indiscriminada, né? A gente tem que incluir quem tem direito e foi negado pela Vale, tá certo? E incluir aquelas regiões que a gente entende que tem direito e que estavam fora de 1 quilômetro, né? Então, essas regiões que são as poligonais e mais as comunidades que têm que tiveram grande prejuízo com o rompimento da barragem, de uma forma geral, vão ser incluídas, tá bom? Muito obrigado. Bom, agora a Paula vai chamar algumas pessoas que se inscreveram no chat para fazerem as perguntas. Então, vamos lá, vamos confirmar aqui. Primeira pessoa, ó, lembrando, galera, que é 2 minutos, viu? Aí a gente vai lembrar em 2 minutos. Já faltando 1 minuto, eu vou fazer com o dedo assim, para ir dando oportunidade para os demais. O primeiro é o Wellington, que está com a mão levantada. Wellington, você poderia fazer sua pergunta? Acho que não apareceu. Então, vamos para o próximo. Se ele aparecer, ele faz. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Elton. Estamos te escutando. Tudo bem com vocês? Maravilhoso. Deixa eu falar, eu tenho uma casa na região do Novilha Brava, é um sítiozinho, e eu estou a 300 metros do rio. Só que eu não moro no local, eu uso para passear uma vez por semana, de 15 dias, para passar umas férias. De todo jeito tive prejuízo, né, por desvalorização do local e tudo. Como é que fica, no caso, a minha situação de pessoas como eu, que tem casa lá na região? Bom, eu posso responder já, imediatamente? Acho importante a gente responder rapidamente para que as pessoas não esqueçam, né? Nesse tipo de situação, o Wellington, você tem sim direito à indenização. Você teve prejuízo, né? Mas o programa de transferência de renda não é indenização. É bom que fique claro para todos aqui. Tanto que o que as pessoas vão receber de transferência de renda não vai ser descontado da indenização de ninguém. Quando nós fizemos o nosso acordo, né, com a Vale, a gente fez questão que as indenizações e o direito das pessoas não estivesse dentro do acordo. Porque se estivesse dentro do acordo, a gente ia estar dando valor para o seu prejuízo. E a gente não tem direito de dar valor para o seu prejuízo. Quem tem que dar o valor para o seu prejuízo é você mesmo, junto com a assessoria técnica, fazer isso acontecer. As ações que vão buscar, a ação que vai buscar o seu prejuízo individual, continua correndo. Vai ter perícia, vai ter no final uma sentença, certo? Relativo ao seu prejuízo. Agora, pelo fato de você ter um sítio
na região e você não residir lá, isso realmente não te dá direito ao pagamento emergencial, justamente porque ao transferência de renda, justamente porque transferência de renda não é indenização. Ou seja, você é uma pessoa que teve um prejuízo e merece ser ressarcido pelo seu prejuízo. Só que a forma de ressarcimento não é o programa de transferência de renda. O programa de transferência de renda tem como objetivo dar sustento às pessoas que tiveram as suas vidas econômicas, né, e sociais muito prejudicadas pelo rompimento da barragem, pelo crime cometido. Então, por isso, dentro da nossa perspectiva, né, a gente entende que, no seu caso específico, né, muito provavelmente, você não deve receber o transferência de renda, tá certo? Porque você não residia no local no momento do desastre. Só uma complementação, quando a gente pensa, tem até algumas perguntas aqui sobre o processo indenizatório individual, né? Esses são pontos também muito importantes para os atingidos, e os atingidos podem escolher, né, qual a forma, qual o modo que eles vão acessar esse processo indenizatório. Podem buscar a Defensoria Pública em Brumadinho, existem alguns casos em que nós conseguimos fazer acordos extrajudiciais, a desvalorização imobiliária não entra nesse caso, tá? E não entra nesse caso justamente porque para a gente saber o valor, quanto foi a desvalorização imobiliária, é preciso ainda a construção no processo coletivo da perícia do FMG, mas também da matriz de danos individuais. O que é isso? É algo que o Instituto Guaicuí, as assessorias técnicas, deverão construir para a gente conseguir compreender os danos que foram... que aconteceram por todo o território e também a valoração desses danos, sem prejuízo de que as pessoas atingidas possam, se desejarem, ingressar eventualmente com uma ação judicial. A pessoa também tem direito, né, de, se quiser, entrar com uma ação judicial contra a Vale para buscar indenização. Então, existe essa construção coletiva da quantificação, identificação e quantificação dos danos, mas a pessoa também pode buscar suas vias individuais se entender adequado. Obrigada, pessoal. A próxima é a Giane Magalhães. A minha pergunta já foi respondida, então posso passar minha vez para outro. Maravilha, Jeane. Então, vamos passar para o Osório. Ok, obrigada. Obrigada a você, querida. A minha pergunta era parecida com a desse rapaz, só que a colocação foi diferente. A minha colocação é diferente da dele. Eu comprei em 2016, tenho residência lá. Vou de 15 em 15 dias. Talvez vocês vão lá e eu não vou estar lá. Mas a residência é minha. Eu comprei e fiz casa lá. A casa é minha. Eu tenho despesa de manutenção, pagar gente para tomar conta. E estou construindo, estou ampliando a minha construção. Como é que fica a minha situação? Seu Osório, o senhor vai poder apresentar os documentos que o senhor tem para eles serem analisados, né? E a gente verificar se enquadram ou não nos critérios de residência. Mas vai ser importante a apresentação, se o senhor já não tiver apresentado, né, se o senhor já tiver apresentado e tiver recebendo, a situação não vai ser alterada. Agora, se é um caso que foi negado, vai ter a revisão pela empresa contratada, e se é um caso que o senhor nunca se inscreveu, uma das coisas que a gente vai ter que viabilizar é a possibilidade das pessoas se inscreverem, apresentarem documentos para que eles sejam analisados e a resposta ao caso individual seja apresentada. Tudo bem. Eu escrevi na época, a Vale recusou e... Eu tentei entrar 2 vezes, rejeitaram todas as 2 vezes, entendeu? Então, da segunda vez que eu fui, até me então tentaram... esse é um caso...
esse é um caso, seu Osório, da revisão, né, da reanálise. Os negados e bloqueados vão ser reanalisados. Tá, então tá bom. Muito obrigado, senhora. Boa noite. Mas aí, quando for apresentado isso, né, o senhor vai ter o direito de consultar lá, se precisar de mais documento, entender essas questões, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, bora lá. Eunice Godinho, Cachoeira do Choro. Presente? E não tá. E aí, João, tá ou não tá? Então, por enquanto, vamos na Glícia. Glícia Caroline. Bom, esses eu chamei, gente, então eu vou chamar mais 2, porque não estava aqui. Pode ser, Nívia? Pode ser, sem problema algum. Boa noite a todos. Eu não sei se a pergunta vai ser direcionada ao doutor Carolina ou ao doutor André, mas qualquer me explicar, eu vou ficar agradecida. Os pescadores, vocês sabem que aqui na Cachoeira do Choro há muitos pescadores profissionais, residentes, e que têm que se deslocar daqui para trabalharem com a pesca próximo à represa, na área 5, onde hoje até está proibida a pesca por causa do rompimento. E eu ouvi um comentário que pescador não vai ter direito ao PTR, porque tem o seguro-defeso. O seguro-defeso são só na época da Piracema, de novembro a fevereiro, por uma ajuda de custo para se manterem. E eles estão sem trabalho em 5 de janeiro de 2019 devido ao rompimento. E às vezes eles vão para a represa para pescar, chega lá e eles não conseguem, bate tarrafa, põe rede, não conseguem peixe, tem que se deslocar, caminhar quilômetros e mais quilômetros a pé, rio abaixo, para estar tirando o seu sustento. Como fica realmente a situação do pescador mediante a tudo isso? Obrigada. Nívia, o seguro-defeso é um programa do governo federal que não é relacionado ao rompimento da barragem, né? Então, receber o seguro-defeso não é um impedimento para o recebimento do pagamento mensal emergencial ou do programa de transferência de renda. Os pescadores poderão se candidatar, né, se inscrever, ou se já recebem, continuar recebendo, tá? Então, não existe um empecilho a que o pescador se candidate, né, se inscreva, e estando dentro dos critérios para que ele receba, tá bom? São coisas diferentes. O seguro-defesa, a senhora mesmo colocou, não tem relação com o rompimento da barragem. O programa de transferência de renda tem relação com o rompimento da barragem. Quem estiver dentro dos critérios do seguro-defeso e, ao mesmo tempo, dentro dos critérios do programa de transferência de renda, pode receber os dois. É esse o nosso entendimento. Sim, muito obrigada pelo esclarecimento. É porque os pescadores me perguntam e eu falei para eles que iam ter essa reunião e que eu ia procurar saber a resposta para estar dando um posicionamento certo para eles. Muito obrigada, doutora Carolina. Por nada, tá? E só para fazer uma pontuação, assim, essa questão do seguro-defeso não é com a minha defensoria, né? Com a Defensoria da União. Mas eu sei que é um ponto de preocupação, inclusive por causa do caso Rio Doce, né? Em que as pessoas têm essas mesmas dificuldades. Então, são coisas diferentes, tá bom? Desse último bloco, então, eu vou chamar o Marcos. Marcos, presente? Presentíssimo. Então, bora lá. Boa noite, gente. Todo mundo, boa noite. Essa pergunta vai direcionada ao doutor André. Doutor André, há 1 mês, 2 meses, não me engano, você mandou um áudio para todos.
falando a respeito da transferência de renda, seria automática com a Vale junto com a empresa que fazeria o pagamento. Eu vou perguntar para o senhor, tem algum juiz que deu essa ata falando que tem alguma protocolado com o juiz que a Vale tem que entregar esses dados dos que são contemplados e dos que não são contemplados, que a Vale vai entregar, porque a Vale nega tudo. A Vale nega tudo. Por vocês, a Vale vai entregar esses dados das pessoas que foram negadas e as que foram contempladas para essa empresa? Porque essa pergunta não está sendo feita do Ministério Público, para essa assessorias, e nós não temos respaldo disso. Tanto que a gente manda ofício, a doutora Carolina, que responde por nós, e acaba a gente ficando meio leigo nessas respostas. Conforme o seu áudio que o senhor mandou, o senhor falou que ia ser automática, você poderia falar para nós que isso prevalecerá mesmo? Isso mesmo? Vai ser automático essa transferência? Porque tem algum juiz que bateu essa ata, falou assim, Marcos, já está contemplado, a empresa vai receber esses dados. Quando a gente liga para a Vale, automaticamente ela fala conosco. Esses dados não são entregues para ninguém. Aí é uma pergunta que eu acho que centenas de pessoas, que eu do baú, centenas de pessoas do baú, queria saber do senhor. Tá? Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado pela pergunta, Marcos. É uma pergunta interessante mesmo. Realmente a Vale tem dificultado, né, até agora, essa questão dos dados. Mas ocorre, né, que a Vale assinou esse acordo, né, esse acordo já está homologado judicialmente, e nesse acordo se prevê, né, que a Vale passou, vamos dizer assim, né, para o juízo, né, 4 bilhões e 400 milhões de reais para fazer o pagamento emergencial. E para que esse pagamento emergencial possa acontecer, os dados das pessoas vão ter que migrar para essa empresa, né, que vai assumir o pagamento emergencial, que nós ainda não contratamos, embora já tenhamos 5 propostas, a gente recebeu esses dias as propostas. Então, nesse momento, eu posso dizer para você com toda certeza, né, que a Vale vai entregar, sim, os dados. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. Porque se ela fizer isso, ela vai estar dando um tiro no próprio pé. Porque ela fez um acordo, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai estar descumprindo o acordo que ela mesma assinou. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. A dificuldade que a gente tem, realmente, é que a gente consiga essa empresa, né? E ela consiga, em tempo hábil, até setembro, receber todos esses dados e fazer ela mesma, né? Junto com a gente, a transferência de renda para as pessoas. Isso é algo que vai ser corrido, né, porque a gente tem pouco tempo, até setembro, mas o problema maior não são os dados, o problema maior é a gente acabar, vamos dizer assim, com essa contratação da empresa, que não é uma coisa tão simples assim, porque, afinal de contas, nós temos que pegar o menor preço possível e a melhor empresa, né, porque esse dinheiro é dinheiro que vai, né, para a empresa e poderia não estar indo para a empresa, então a gente quer que esse dinheiro seja bem utilizado o melhor possível. Então, a gente quer o custo menor possível para que a gente possa prestar um bom serviço para os atingidos. Mas, com relação aos dados, nós não vemos assim que a Vale vai criar algum tipo de problema em relação a isso, tá? Obrigado, pessoal. Juliana, agora você pode mediar esse terceiro momento, que a gente vai fazer essas leituras também das perguntas do chat, e depois a gente abre novamente aí para as perguntas abertas. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou advogada popular aqui na área 4 também. A gente fez uma seleção de algumas perguntas no chat, algumas que não foram respondidas, outras que a gente percebeu que o pessoal ficou com certas dúvidas ainda, tá? Eu leio todas, e aí eu acho que a gente pode fazer as respostas em bloco, doutor André e doutora Carolina. O problema de ler todas de uma vez, fazer a resposta em bloco, é que às vezes a gente não consegue recordar todas elas, né? E acaba Mas aí a Juliana lembra a gente. Se a gente não responder alguma, ela cobra a gente.
Beleza, então vamos lá. Então, tranquilo. Ó, Cleverson Matos perguntou assim: boa noite. No caso, não faço parte da área 4 e estou sitiante às margens do Rio Paraopeba. Como faço para participar do programa? E se não puder, poderia me indicar um responsável ou advogado para que eu e outras pessoas possamos tentar conseguir e receber o que teríamos direito? Nívia Almeida perguntou: haverá realmente reavaliação dos passivos pela nova empresa gestora? E aí ela complementou: haverá novos critérios estabelecidos para o PTR? Pessoas que se encontram no emergencial terão sua permanência avaliada? Felipe Soares perguntou: quem vai ser responsável pela contratação dessa empresa? Essa empresa terá algum vínculo com a Vale? E Daniela Oliveira que perguntou: doutor, o valor dos atrasados será com base nos valores pagos inicialmente? André, você quer começar ou quer que eu comece? Eu posso começar, tá? Então, quem já está no programa, né, nesse primeiro momento, na migração, a gente não vai passar por uma reavaliação. Pode ser que no futuro, né, a gente faça, vamos dizer assim, um recadastramento, né? A gente pode ser que isso seja avaliado, mas nesse primeiro momento, as pessoas vão migrar automaticamente. Quem está recebendo, vai continuar recebendo. Quem que a gente vai avaliar? O que a gente está mais preocupado em avaliar nesse início, na mudança? A gente está preocupado em avaliar os bloqueios que existem, né, que são bloqueios injustos, né, e as inclusões que precisam ser feitas. Quem já está, fica tranquilo, porque nesse primeiro momento, a gente não pretende, né, mexer com quem já está. Mexer em que sentido? Perguntar, trazer alguns dados a mais, tentar entender melhor o que está acontecendo. Isso não vai ser feito agora, nesse momento inicial. Pode ser que no futuro a gente implemente um novo cadastro, um recadastramento. Mas nesse momento não há previsão. Então, quem já está, simplesmente vai continuar recebendo, não vai nem perceber tanto assim a mudança. Quem vai perceber mais a mudança vão ser as pessoas que vão ser desbloqueadas e incluídas, tá certo? Depois, a empresa. Essa empresa que vai ser contratada, na realidade, o processo de contratação vai ser assim. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, tá, vão selecionar a melhor proposta, e essa proposta vai ser encaminhada para o juiz, para ver se o juiz homologa a proposta, ou seja, se ele concorda com a indicação. E uma das principais exigências que nós tivemos quando nós fizemos o edital é que essa empresa não tenha vínculos, não seja dependente da Vale, tá certo? Então, essa empresa que vai ser contratada, ela não vai ser contratada pela Vale, tá? Ela não será contratada pela Vale, ela vai ser considerada um auxiliar do juiz, e ela não terá nenhum tipo de subordinação com a Vale. Ela vai ter subordinação conosco, com os comprometentes, tá? Mas não com a Vale. A Vale simplesmente vai sair totalmente do transferência de renda. A Vale não vai ter mais nenhuma função no transferência de renda. A única função que ela vai ter é depositar os 4 bilhões de reais em juízo, tá? Só isso. O resto, a Vale está totalmente excluída, tá bom? E a questão eu vou deixar a questão da reavaliação do passivo para a Carol, que eu já respondi 2, não vou responder tudo. Uai, obrigada, André. Então, só para complementar, né, o que o André falou, e foi uma das 5 primeiras perguntas que vocês colocaram, teve um chamamento público, um edital para que empresas se candidatassem. 5 empresas apresentaram uma proposta, né, documentos, querendo ser a gestora do pagamento mensal, do programa de transferência de renda. Estamos analisando os documentos para que seja apresentado ao juiz, porque o juiz, o contrato não vai ser com a Vale, não vai ser com a Defensoria, não vai ser com o Ministério Público, não vai ser com o Estado.
essa empresa vai trabalhar como auxiliar do juiz, né? Garantindo que os critérios colocados sejam efetivamente atendidos. Então, vai trabalhar para o juiz e o contrato vai ser feito com o juízo. Essa empresa vai fazer a reavaliação. E aí alguém perguntou assim, mas se já tiver incluído no pagamento emergencial, vai ter uma reanálise? O único caso que eu consigo pensar é quem tem altíssima renda. O que é altíssima renda? A pessoa que o núcleo familiar ganha mais de 10 salários mínimos mensais. Essa pessoa pode ser excluída, né? Porque existe, isso foi uma construção apresentada de que pessoas com altíssima renda não receberão o programa de transferência de renda. Então, essas pessoas que se incluem nesse patamar de renda podem ser excluídas. As demais, nós não entendemos pela exclusão, mas sim por uma reavaliação dos bloqueados e também das pessoas que receberam uma negativa, para verificarmos se, né, houve um erro, uma falta de análise, e para que sejam feitos os pagamentos devidos. E aí, o Kleberson lá atrás, né, perguntou da inscrição, como é que vai fazer quem nunca fez a inscrição? Eu coloquei no chat, mas, de novo, quando essa empresa for contratada, um dos pontos é a gente também colocar essa possibilidade de inscrição, porque se o programa hoje tem 106 mil pessoas, a gente imagina que vai passar até 153, então as pessoas vão ter a possibilidade de se inscrever, apresentar documentos, e quando for acertado, nós vamos dar ampla divulgação. E aí, uma dúvida que várias pessoas colocaram sobre indenização especificamente, que não é, o programa de transferência de renda não é indenização, mas quem está falando de indenização e quer entrar com processo judicial, pode procurar um advogado ou a defensoria local, onde há defensoria, né, para ver essa possibilidade de ação judicial. Quem quiser ir na defensoria lá de Brumadinho, perguntar sobre a possibilidade de acordo judicial, também pode. Quem quiser aguardar essa construção da matriz de danos individuais para entender, né, quais são os danos e quais os valores deles, também pode aguardar. Eu acho, Juliana, que a gente respondeu todas, né? Você sentiu falta de algum ponto? Eu acho que foi todas respondidas, sim, gente. Agora a gente vai abrir de novo, né, para algumas colocações. João, se você puder me ajudar para dar uma conduzida. Sim, Ju. Doutora Carolina, doutor André, temos aqui, então, 6 pessoas que se inscreveram, e aí eu queria ver com você se a gente pode abrir a fala, então, para 2 pessoas, para também não acumular muitas perguntas. Essas pessoas fazem as perguntas, vocês respondem, e aí a gente passa para a próxima dupla. Ótimo. Então, eu vou chamar aqui, novamente, a Eunice, que parece que ela caiu e voltou. Boa noite a todos. Eu só quero fazer um comentário. Espero que esse comentário meu não venha trazer frustração para muitas pessoas que estão participando dessa live, dessa reunião, mas baseado no que eu estou ouvindo aqui hoje e na pergunta do Wellington, eu não sei se ele ainda está presente aí ou se ele já saiu, com relação aos rancheiros e sitiantes. Pelo que eu estou vendo falar, vai acrescentar muitas pessoas. No meu entendimento, eu acho que não vai acrescentar, não. Eu acho que vai excluir muita gente. Porque se no PTR, sitiante e rancheiro não tem direito, então, assim, eu acredito que muito rancheiro e sitiante não vai migrar para o PTR. Então, esse é o meu comentário. E gostaria de deixar aqui, doutor André Sperling, com muito respeito e admiração que eu tenho pelo senhor, mas eu estou muito triste com essa decisão de vocês, de excluir rancheiros e sitiantes,
porque nós fazemos parte de uma comunidade onde nós frequentamos, movimentamos economia e compramos lá para nós termos participação na comunidade, porque eu jamais escolheria um lugar onde eu não iria conviver nele. E eu acredito que essa não é só a minha situação. Então, é só para expressar a minha tristeza, né? Com isso tudo que está sendo colocado aqui, e pedir que, assim como vocês fizeram uma avaliação a respeito de critérios de renda, né, que você falou que seria um corte moral, vocês pudessem também reavaliar isso aí. Porque, sinceramente, eu não acho isso justo. É minha fala, agradeço a oportunidade, muito obrigada. Eunice, eu até estou tentando colocar no chat também, mas a gente não disse simplesmente pela exclusão, né? Não é que ao identificar um sitiante, um rancheiro, ele vai ser excluído do programa de transferência de renda. É que a gente não tem como e não podemos, né, falar aqui que vai ser um critério automático de inclusão de sitiantes e rancheiros. Eles poderão se inscrever, poderão apresentar documentos, e se for verificado que estão dentro destes critérios, poderão ser receptores, né? A gente tem os conceitos de múltipla residência, por exemplo. Se a pessoa tem uma residência ali, mas não é uma residência exclusiva, isso pode ser avaliado também. Não é nenhuma inclusão, ninguém vai ser incluído só por ser rancheiro ou sitiante, mas não é simplesmente uma exclusão. Você que recebia vai ser excluído. É a análise dos documentos que forem apresentados para a gente verificar se há adequação aos critérios do pagamento do programa de transferência de renda. André, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, e também assim, quem já está recebendo vai migrar automaticamente, né, para o programa de transferência de renda, entendeu? Então, assim, como eu disse anteriormente, não, a Carol deu a resposta correta, né? A gente não colocou, né, o simples fato de ter um imóvel, né, que é isso que a gente está falando, entre rancheiro e sitiante. O fato de ter um imóvel numa determinada região não dá a essa pessoa o direito à transferência de renda automaticamente, tá certo? Por quê? Porque quem tem um imóvel tem um direito à indenização pela desvalorização do imóvel. O que a gente está lidando com transferência de renda é uma coisa muito mais ligada à própria renda da pessoa que decaiu, né, a possibilidade de trabalho da pessoa que decaiu. Então, assim, no momento em que houver a migração, tudo vai ser migrado. O nosso foco, inicialmente, vai ser de inclusão das pessoas, e não exclusão das pessoas. Pode ser que no futuro haja um recadastramento? Sim, pode acontecer. Mas não é essa a perspectiva do momento. Então, assim, se você é sitiante rancheiro e está recebendo agora, não se preocupe, pelo menos nesses primeiros momentos, porque nós não vamos atrás dessa situação agora. Nós temos coisas mais urgentes para fazer, né? Que é incluir, desbloquear, tá certo? E aí, talvez, num terceiro momento, eu não digo nem segundo, num terceiro momento, quando a gente resolver instituir um recadastramento, tá certo? Aí pode ser que essa situação seja reavaliada, tá certo? E pode ser também que a pessoa, mesmo sendo sitiante, tenha direito a receber. Pode ser. Pode ser que a pessoa tire a renda do sítio e não more lá. Pode ser que ela exerça dupla residência, como disse a Carol. Então, assim, a gente não pode, a priori, dizer quem vai entrar, quem vai sair logo de cara para todo mundo. Mas o que a gente pode dizer é que o critério de ser proprietário, simples proprietário, de área dentro desse 1 quilômetro, ou dentro das poligonais, sem residência, no momento do crime ocorrido, isso daí, o fato de ser proprietário e não ter residência no local, não dá
direito a pessoa a receber ou transferência de renda, tá? Esse não foi um critério explícito para nós. Por quê? Porque nós temos muitas propriedades e tem pessoas que têm diversas propriedades, né? Então, a gente teria dificuldade, primeiro, de levantar tudo isso, e a gente talvez estivesse praticando alguma injustiça, né? Mas é por isso que eu acho que a situação ficou um pouco mais complicada pelo fato da pessoa não residir no local, tá? Muito obrigada, doutor André e doutora Carolina. Obrigado pela pergunta, pelas respostas. E agora eu vou passar para o Sidney. Tá aí, Sidney? Sidney. Bom. Vi ele agora há pouco levantando a mão. Então, enquanto ele não aparece, eu vou passar para a Elza. Elza está aí? Ih, João, esse povo foi embora, hein? Chama a Jaqueline, que está esperando aí. Então vamos para a Jaqueline. Jaqueline está aí. Ah, está aí, com a mão levantada. Estou. Boa Ótimo. noite. Meu nome é Jaqueline, né? Eu queria falar com o doutor André. Doutor André, logo quando teve estou um pouquinho nervosa. O negócio da Vale lá que estourou, há 2 anos eu tinha casa em Cachoeiro do Choro. E a gente vivia lá, apesar de eu não morar 1 quilômetro do Rio, a gente vivia lá dos doces que fazíamos. Toda a renda da gente era tudo que nós fazíamos. As mandiocas que a gente plantava, que eu vendia, os doces que a gente vendia de porta em porta, os doces que meu filho trazia alguns aqui para 7 Lagoas, e com a interrupção do pessoal que ia lá, dos turistas, a gente ficou praticamente sem nada. Hoje vivemos pelos filhos da gente. Uns dão as coisas, outros pagam as contas. E, apesar de eu não viver a 1 quilômetro do Rio, eu gostaria de saber do meu caso. Porque o meu caso, doutor André e doutora Caroline, eu estou no sistema da Vale desde junho de 99. Porque a gente foi pela comissão. Porque quando eu fui para me fazer lá a inscrição, eles não aceitaram, porque mandaram meu marido olhar a casa por cima e falou que não estava dentro de 1 quilômetro, como realmente a gente não estava. E apesar da gente viver lá, o que a gente plantava, colhia e fazia. Eu gostaria de saber do senhor como é que fica pessoas igual eu. Lá são várias pessoas. Então lá vive eu e meu marido. Moramos na casa, temos luz, temos comprovante de endereço, e mesmo assim fomos negados. A Vale não quis nem fazer minha inscrição. Mas o meu nome e do meu marido, ele consta dentro do sistema da Vale. Porque a comissão, nós fomos mandados lá pela comissão da Cachoeira do Choro. Aí eu gostaria de vocês, que vocês me falassem alguma coisa a respeito. Bom, dona Jaqueline, eu não conheço o seu caso, mas parece ser um caso de alguém, né, que vivia, né, tinha dependência econômica, né, do turismo, da produção. Eu peço aí para quem está com o microfone aberto, dar uma olhada para fechar o microfone, tá? Porque senão fica difícil para a gente conseguir seguir a reunião bem. Mas, então, o seu caso era um caso que, justamente no programa de transferência de renda, nós pretendemos incluir, né? Nós pretendemos incluir, ou seja, é o típico caso de pessoa que tinha dependência do rio, que precisava do rio, dos turistas, né, para poder sobreviver, e em razão do crime cometido pela Vale, perdeu o seu sustento, certo? O critério do programa do pagamento emergencial era um critério simplesmente físico do 1 quilômetro. Agora nós temos a possibilidade de ir além desse 1 quilômetro e incluir pessoas, né? E o caso da senhora, olhando, assim,
de uma forma... Daniela, você está com o seu áudio aberto. Daniela Castelo Branco, você está com o seu áudio aberto. Obrigado. Abriu de... Aí, pronto. Então, o importante é que você vai ser uma das pessoas que vão ser analisadas. Eu não posso dizer agora que você tem direito ou não, porque eu não conheço profundamente o seu caso, mas pelo que você me falou, o seu caso é um caso em que a gente, dentro dos novos critérios do programa de transferência de renda, pretende incluir, porque era uma injustiça a senhora não estar recebendo, tá? Então, é isso que eu posso te dizer nesse momento. Agora, a sua situação vai ter que ser avaliada em concreto, vendo os seus documentos, vendo a sua situação. Talvez você esteja já dentro da poligonal, né? E eu não sei se você está ou não, porque eu não conheço exatamente, eu não tenho mapas aqui para saber, talvez você esteja dentro da poligonal e receba, imediatamente talvez você esteja fora da poligonal, e aí a gente vai ter que abrir espaço para você fazer as suas comprovações e essas coisas que você declarou aqui para mim, para que você possa ser incluída no programa de transferência de renda, tá? Sim, muito obrigada, doutor André. É porque desde junho de 2099 que eu venho lutando, sabe? Porque a renda da gente era só essa. E agora a gente está sem renda. Então, tenho certeza que eu não moro a 1 quilômetro do Rio, né? Mas eu vivia do turismo. Eu vivia praticamente totalmente do turismo. Tanto eu como meu marido. Então, esse é um caso que nós queremos incluir, tá? Nós eu acho que a gente precisa... André, só para fazer uma observação, eu acho que a gente está falando isso pelo chat, mas a gente precisa explicar isso um pouquinho melhor aqui, né? Então, vamos lá. O que é o programa de transferência de renda e que era o pagamento mensal emergencial? O que é isso juridicamente, certo? Não é uma indenização. O que é uma indenização? Quando acontece algo como o rompimento da barragem, a gente tem milhares de pessoas atingidas pela bacia toda, não é? Tem gente que foi atingido como? Na atividade que tinha, e aí a senhora falou aqui, Jaqueline, de trabalhar com o turismo. Esse tipo de dano é chamado de perda de renda. Tem outras pessoas, vamos pegar alguém que estava lá em Brumadinho e teve a casa coberta de lama. A pessoa teve um dano imobiliário. A gente tem pessoas que tiveram perda de familiares, perda de vida, né? Então, isso é um outro dano. Cada pessoa, pode ser que uma pessoa tenha sofrido mais de um dano, tenha perdido um parente, a renda e a casa. A pessoa tem que ser indenizada pelos danos que ela sofreu. E a indenização não é exatamente o mesmo valor para todo mundo. Tinha gente que tinha uma atividade de renda que tinha um valor maior, tinha gente que tinha um valor menor, tem gente que tem mais danos, tem gente que tem menos danos, as casas são de tamanho diferentes, né? Isso é indenização. Para que a gente consiga o processo de indenização, mesmo que seja por acordo judicial, as pessoas podem, eu coloquei aqui, quem quiser, né, coloquei o endereço da defensoria, pode buscar o atendimento da defensoria lá em Brumadinho para ver a possibilidade de fazer um acordo individual. Teve aqui uma pessoa que falou, não precisamos da defensoria pública, né? Tem uma esposa que é advogada, um parente, tem gente que já tinha um advogado por outra questão e quer buscar a Vale diretamente ou quer entrar com uma ação judicial. Do procedimento mais longo ao procedimento mais curto, precisa de um certo tempo. E a gente sabe que a gente já tem 2 anos, né? E alguns danos ainda estão sendo averiguados para a gente conseguir fazer a indenização de forma correta. Nesse tempo, a gente entende que as comunidades foram atingidas de outras formas, também alteraram o modo de vida de quem estava na comunidade. E que aí, mais do que a indenização, a gente precisa dar um apoio para essa comunidade se manter, se estruturar, né, enquanto busca
entender todas as formas que foi atingida, enquanto essa indenização individual e coletiva, e aí a gente está falando de fortalecimento do serviço público, reativação econômica, enquanto tudo isso é construído, para que as pessoas tenham um apoio econômico, um auxílio econômico, uma forma de ajudar na manutenção, comida na mesa. Por isso que as pessoas de altíssima renda são cortadas. Pensando nisso, teve o pagamento mensal emergencial, com seus defeitos, é claro, e uma das coisas que a gente está querendo fazer aqui é desfazer os defeitos dele e garantir que as pessoas recebam, né? E por isso essa construção do poligonal é um nome difícil para falar, lugares em que as pessoas residem e que terão acesso a esse auxílio. Isso não é indenização, por isso que o valor é o mesmo para as pessoas, né? Não tem valor diferente, porque não é de um dano específico que a pessoa sofreu, né? É pela situação causada em razão do rompimento. Para a gente aqui é muito difícil dar resposta sobre casos individuais. E eu digo isso, eu vou colocar o e-mail também, coloquei o telefone da defensoria, o endereço da defensoria, mas vou colocar o e-mail do núcleo também, para se for alguma questão do pagamento mensal emergencial, a gente poder fazer esse atendimento individual. Mas eu já fiz na verdade, eu costumava falar, já fiz mais de 5.000 atendimentos de pagamento mensal e emergencial. Mas agora isso é um número muito pequeno, porque teve um mês, no mês de maio, eu fiz mais de 5.000 atendimentos. Só sobre o pagamento mensal e emergencial. É muito difícil dar uma resposta sobre caso individual. Por que é difícil dar uma resposta sobre casos individuais? Cada um de vocês apresentou documentos diferentes. Teve gente que teve bloqueio num determinado mês, gente que teve bloqueio num outro mês, né? Gente que não teve bloqueio, mas entende que deveria receber. Gente que nunca se inscreveu. Cada um é uma situação. Então, a gente não vai conseguir dizer aqui sobre o caso individual. Mas vai ser feita uma reanálise de todos esses documentos para que as pessoas que têm direito não fiquem para trás, mas são coisas diferentes, tá bom, gente? Deixei o endereço da defensoria, o telefone da defensoria e o e-mail da defensoria para se vocês precisarem também de apoio para outras dúvidas. Ok, obrigada, viu? Obrigada, doutora André. Obrigada, doutora Carolina. Bom, obrigado pelas respostas, doutora André, doutora Carolina. Então, como o tempo já está avançando, sei que ainda tem algumas pessoas inscritas, mas eu acho que como o tempo está avançando, vai ser importante a gente usar esse tempo agora para mais uma pergunta do Sidney, que levantou a mão, e uma pergunta do chat, e aí a gente, infelizmente, tem que encerrar, mas a gente segue o trabalho, a gente vai divulgar materiais explicando coisas que a gente tem conversado aqui nessa live, e vamos às comunidades também trabalhando esse tema e outros do processo de reparação, gente. Vou passar para o Sidney, depois eu faço uma pergunta do chat e a gente vai encerrando. Sim, muito obrigada à esposa dele, a Joseli. Eu tive o prazer de conhecer a Larissa, a doutora André e todo mundo. Tá tudo bem. Só que uma das filhas minhas é de menor, só que elas moram com minha mãe no condomínio. Aí uma recebeu e a outra não. Eu queria tirar essa dúvida. Meu pai também não recebeu, nem minha irmã. João, aí você poderia já fazer a pergunta do chat, porque aí a gente já aproveita aqui também, a doutora Carolina e o doutor André. Posso sim. E aí é uma pergunta dupla, só um minuto. A pergunta é: a pessoa pode receber pelos valores atrasados e não ser inserida no PTR? E vem junto de quando serão divulgados essas poligonais?
Vou tentar começar, André, depois, se você quiser me complementar. Então, vamos lá, gente. Pode ser que uma pessoa estivesse nos critérios do pagamento mensal emergencial e não esteja no programa de transferência de renda. Qual é o caso que eu estou conseguindo pensar? É o núcleo familiar de altíssima renda. Alguém no condomínio de luxo de Brumadinho que estava, estou dando um exemplo aqui muito específico, tá? A gente tem pessoas lá de altíssima renda que estavam e receberam por direito o pagamento mensal emergencial, porque o único critério era a comprovação de residência, e agora no programa de transferência de renda tem o corte da altíssima renda, né? Então ela deixa de estar nesses critérios. Sobre as poligonais, a gente tem um documento que eu acho que as assessorias técnicas, até queria auxílio do Guaicuí, já divulgou um estudo que eles fizeram, mas nós estamos fazendo aprimoramentos técnicos, né? Quem define não é a assessoria técnica, todos os critérios que são estabelecidos, eles têm que ter este estudo, né, muito cuidadoso, detalhamento, porque a gente precisa justificar, inclusive justificar o juízo, o critério que foi definido. Tão logo essas poligonais sejam definitivamente desenhadas, elas serão publicadas, mas eles não são, eu queria deixar isso muito registrado aqui, não é estático, né? Não é imutável, não quer dizer que a poligonal de hoje nunca pode ser alterada. Por quê? Porque a gente pode ver no segmento do programa de transferência de renda a necessidade de atender a uma comunidade específica, porque a gente consegue identificar ali a forma que ela foi atingida, que ela deveria entrar ali no critério. E aí, Sidney, eu entendi, né, que a sua filha e o seu pai, que não receberam, fizeram a inscrição e tiveram ou a negativa ou o bloqueio. Nesse caso, eles serão reavaliados, tá bom? Boa noite, gente. Doutor André, boa noite, Luciana. Pode falar, desculpa. Eu cheguei atrasada, que eu estava para Pompéu, eu cheguei agora na roça. Aí eu não pude participar da reunião do começo, que eu acabei de chegar aqui na roça agora, aí vocês me desculpem. Mas não tem problema não, Luciana, a gente gravou, tá? E depois a gente vai disponibilizar, e aí você pode assistir também, viu? E aí também mandar as dúvidas que surgirem aí para a TI, pode ser? Tá bom. Então, pessoal, Ô, João, encerrou as perguntas. Doutor André, o senhor gostaria de complementar a resposta da doutora Carol? Não há necessidade. A doutora Carol respondeu muito bem a pergunta. João, e aí? Fazemos mais uma? Eu estou curiosa aqui, porque tem muitas mãos levantadas, viu? Mas a gente tem que encerrar, mas fica na sua decisão aí. Bom, acho que a gente pode, porque tem essa pergunta sobre os valores atrasados e não ser inserida no PTR, parece que essa pessoa estava colocando... Eu não respondi, né? Não foi respondida essa, né? Tem razão. Eu posso responder. Dani, isso. Se ela puder falar, doutor André, que aí ela pergunta que ela está ali empavorosa. Pode falar, Daniela, se você quiser falar, não tem problema. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta para mim, mas ao mesmo tempo para muitas pessoas que às vezes perguntam para a gente, então às vezes eu estou participando, representando outras pessoas. As pessoas que foram incluídas, começaram a receber e do nada tiveram seus pagamentos interrompidos. Como que vai ficar essa situação? Se vai ser reavaliado isso aí? Teve casos das pessoas terem filhos menores, começou a receber, aí no meio do processo o filho ficou maior de idade e não continuou recebendo o valor do filho, sabe, não teve nenhum aviso assim, ó, seu filho ficou maior, você tem que fazer um outro cadastro, abrir uma outra conta para ele, foi interrompido o pagamento. Isso aí será feita uma reanálise de pessoas que começaram a receber e foram interrompidos? Sim,
Nós vamos fazer uma reanálise de todos esses casos, né, e sobre essas interrupções, e que as pessoas que tiveram, né, esse direito interrompido de forma injusta pela Vale, elas vão ser incluídas no programa de transferência de renda e vão receber aquilo que deixaram de receber de forma injusta pela Vale, tá? Isso é o que nós estamos prevendo fazer, certo? Claro que a gente vai ter que fazer uma análise caso a caso, como bem disse a doutora Carol, né, porque a gente tem que ver caso por caso, mas no seu caso específico, se a gente imagina, né, que a pessoa teve interrompeu o pagamento da pessoa só pelo fato dela ter ficado maior de idade, se ela continua residindo na residência, né, e está aí com vocês, ou estava naquele momento, a Vale reconheceu que estava e estava pagando, não teria sentido impedir parar de pagar para essa pessoa. Então, essa injustiça da Vale vai ser reparada dentro do programa de transferência de renda. E não existe, tá, só para terminar aquela pergunta, não existe a menor possibilidade. Se a pessoa for desbloqueada, né, receber o passivo, aquilo que a Vale deixou de pagar para a pessoa, né, se a gente reconheceu que aquele pagamento, que aquele bloqueio foi ilegal e a pessoa tem direito a receber aquilo que a Vale não pagou, ela vai estar incluída no programa de transferência de renda, né, porque ela está dentro dos critérios, né, em princípio, ela já está dentro dos critérios. Então, é muito difícil alguém que recebeu o passivo, depois não ser incluído no programa de transferência de renda, porque os critérios do programa de transferência de renda são mais amplos, são maiores e vão ser mais inclusivos do que os critérios do pagamento emergencial, tá bom? Acho que quase todas as perguntas foram respondidas. Falta mais alguma? João, Foi, Felipe? Foi, Paula, só que aí teve essa questão, né, que a Daniela Oliveira tinha colocado, e a gente falou, Dani, abrimos também para a fala da Daniela, que falou. Agora, se a Daniela Oliveira puder falar, e aí a gente realmente encerra. Boa noite. Boa noite. No caso, a minha pergunta foi a seguinte: se os valores retroativos, me perdoa, vou fazer duas, tá, doutor? Se os valores retroativos vão ser pagos baseados no que a Vale pagava antes ou nos valores que serão pagos agora. É essa a dúvida, não só minha, mas de muitas pessoas. E eu queria incluir uma pergunta. A gente tem um caso, até conversei um pouco com o pessoal da assessoria, de um vizinho que faleceu. Ele tinha tido o seu auxílio negado e ele faleceu. Os filhos dele terão direito a receber o retroativo, que seria no caso dele, se ele estivesse vivo hoje, ele teria direito de receber o retroativo. Os filhos dele poderão pegar essa quantia? Obrigada. Bom, são duas perguntas. A primeira, desculpa que você fez a segunda, acabou me confundindo a primeira. Qual que era a primeira mesmo? Era sobre... A primeira é sobre se o valor retroativo será com base no que a Vale pagou primeiro. Sim, ou o valor... vai ser pago agora. Sim, veja bem, se a Vale, a gente tem que seguir o pensamento lógico, né? Se a Vale devia e não pagou, a gente vai ter que pagar aquilo que a Vale devia, tá? E algumas pessoas perguntaram, mas esse dinheiro vai sair dos 4 bi? Vai sair dos 4 bi, tá certo? Embora tenha sido uma injustiça da Vale, quando nós fizemos o acordo para a gente poder fechar esse acordo, né, e receber essa quantia tão grande, e poder dar seguimento à vida de vocês, desbloquear e continuar esse pagamento emergencial durante esse tempo, a gente efetivamente deu para a Vale, né, vamos dizer assim, olha, a questão do pagamento emergencial agora vai ser transformado em transferência de renda e vai ser com a gente. E aí, ao longo desse processo,
a gente fez aquela consulta para todo mundo, né? Foi a consulta que foi feita, vocês devem lembrar. A assessoria ajudou a gente a fazer. E nessa consulta, as pessoas responderam, na sua maioria, que queriam o pagamento do retroativo, né? E a única forma de pagar o retroativo é retirando desse dinheiro dos 4 bi 400 milhões. Então, a gente está atendendo uma demanda das pessoas, né? Mas a gente explicou que aí esse dinheiro do retroativo vai sair dos 4 bi, não tem jeito. Então, a Vale devia para a pessoa, né? Por exemplo, ela pagou 6 meses naquela época que a pessoa recebia um salário mínimo, todo mundo recebia um salário mínimo. Ficou faltando os 6 meses mais que pagou e mais o ano inteiro que pagava meio, entendeu? Então, ela vai receber 6 meses de salário mínimo mais o ano inteiro de meio salário, tá bom? Então, a gente vai pagar o atrasado, tá certo? E no valor que era para receber, tá? Porque houve uma injustiça com essa pessoa, então ela tem direito a receber no valor que era para receber. Agora que eu falei, a primeira, a segunda me escapou da cabeça também, que qual que era mesmo? Desculpa. A segunda Jaque, né? é sobre a pessoa que já faleceu. O que acontece, Daniela? Responde, Carol. No direito, a gente tem uma regra, né, de que alguns valores são entendidos como direito personalíssimo. O que é o direito personalíssimo? É aquele que a gente recebe enquanto está vivo, né? E se a gente morre, a gente não deixa de herança. Não é qualquer coisa que a gente recebe que fica de herança. Vou dar um exemplo: salário. O salário é pelo meu trabalho. Se eu morrer, pode ter um benefício previdenciário, a pensão por morte para algum dependente meu, né? Se eu tiver preenchido os requisitos, mas o meu salário não continua sendo pago para os meus herdeiros, mesmo que eu tenha filhos, não tem uma continuidade. O pagamento mensal emergencial, pela natureza da construção dele no acordo judicial, inclusive, como um elemento de reparação coletiva, ele é entendido como um direito personalíssimo, ou seja, as pessoas que estão vivas, que têm o direito ao recebimento. É claro que se os herdeiros, né, sentirem que querem buscar uma resposta, quando eu abrir para questionamentos do programa de transferência de renda e reavaliação dessas questões, se o herdeiro quiser ir lá e questionar para receber a resposta formal, ele tem direito, mas a princípio, por essa natureza personalíssima, eu tenho dificuldade juridicamente de conseguir justificar esse pagamento aos herdeiros, tá? Mas a pessoa sempre pode buscar o questionamento para uma resposta oficial. Bom, gente, sendo fiel aqui ao nosso combinado, 8h20, a gente entende, né, que já várias perguntas foram respondidas, né, e que a gente pode, então, caminhar para o encerramento dessa reunião. Eu primeiro gostaria de agradecer muito, né, mais uma vez aqui a doutora Carol e ao doutor André, né, pela disponibilidade, né, de poder estar aqui presente nesse espaço, a todos os atingidos e atingidas, né, que estão aqui, mais uma vez, a gente sabe da dificuldade que é o acesso à internet, né, depois de um dia de luta, de um dia de trabalho, mas a gente fica muito feliz, né, em ter essa oportunidade, essa troca, né, esse diálogo aqui aberto e franco entre as instituições de justiça e os atingidos, né? Então, a gente agradece mais uma vez e queria né, só reforçar que o Guaicuí ele continua atuando, né, aí nas comunidades, tentando levar essas informações, promovendo vários encontros, né, de forma segura, seguindo todos os protocolos, mas a gente continua em campo fazendo aquilo que é o nosso dever, que é levar informação qualificada, né, e de forma acessível para as comunidades. Então, eu queria só... A Laurinha já colocou aí o número, né, do Guaicuí no chat, né? Então, quem tiver perguntas, né, sobre questões particulares, questões que envolvem o acordo, vocês podem continuar entrando em contato com a gente, que a gente está aqui para atender também essas demandas. Então, mais uma vez, a gente agradece. E antes de sair, eu queria passar a palavra para o Leandro, né? Ele começou trazendo um poeminha, e ele vai finalizar, então, mais uma vez com um poema, né, para a gente sair daqui
de forma ainda mais leve, né? Então, eu queria passar a palavra aí, tanto para o André quanto para a Carol. Então é isso, eu queria fazer uma palavra de boa noite aí para os atingidos. Massa, aí eu vou passar para o André. Passar direto. Imagina, André. Aí eu passo agora para você e para a Carol, vocês podem fazer as considerações, né, o que quiserem falar no final, e aí o Leandro pode finalizar, então, essa noite com o poeminha dele. Tá, então eu vou falar primeiro, deixar a Carol encerrar aí pelas instituições de justiça. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, todas as pessoas que ficaram aqui até agora, né, até mais tarde. Eu acho que isso mostra o empenho de vocês também na busca dessa reparação, né, que nós estamos juntos nessa luta. Dizer que as instituições de justiça, aqui representadas, né, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, né, estão diuturnamente trabalhando, né, eu e a Carol trabalhamos o tempo todo para que essas conquistas cheguem até vocês, né, para que os projetos que vocês apresentaram, né, sejam efetivamente postos em prática, para que a renda que existe agora a possibilidade de ser criada aí para vocês, consiga efetivamente chegar até vocês. É um trabalho difícil, nós estamos falando de valores muito altos, de uma administração muito difícil, mas nós estamos lutando muito para que isso chegue o mais rápido possível até todos vocês. Queria agradecer muito o Instituto Guaicuí, né, pelo trabalho que ele tem feito, que tem sido um trabalho de excelência, junto com os atingidos, né? Queria agradecer a todos aqui do Instituto que participaram hoje dessa reunião com a gente, e dizer que nós temos uma parceria muito boa, né? Então, nós estamos sempre em contato com o Instituto Guaicuí, sempre ouvindo o Instituto Guaicuí, e ele está sempre provocando as instituições de justiça para que a gente encontre soluções para os problemas que eles veem em campo. Infelizmente, nós não conseguimos soluções para tudo, nós temos diversos problemas ainda não solucionados, mas a luta continua, né? E o Instituto Guaicuí está aí ao lado de vocês e está junto com a gente também nessa batalha, tá certo? Então eu queria agradecer a todos aí que participaram dessa reunião e que proporcionaram essa reunião, desejar boa noite e dizer que nós estamos disponíveis, né, para futuras reuniões, se convocados por vocês, para a gente dar outros esclarecimentos, como, por exemplo, em relação aos projetos, enfim. Nós temos muitos temas para esclarecer com os atingidos e a gente vai voltar a conversar com vocês, tá? Boa noite. Gente, só para fazer uma fala de encerramento, né? Acho que eu que pedi para marcar essa reunião, porque tenho recebido muitas dúvidas em relação ao programa de transferência de renda. A Defensoria Pública está sempre à disposição de vocês, deixei o contato e o endereço da Defensoria Pública e o endereço de e-mail também. Acho que temos que tomar muito cuidado nessa fase de compreensão, né? Tem algumas coisas que são do acordo, tem outras coisas que não são do acordo, são do processo, uma discussão que eu acho importante que a assessoria leve aos atingidos, também vi aqui muitas questões sobre desvalorização imobiliária, né? Indenização. Então, acho importante que sejam criados canais de diálogos também sobre o que é uma matriz de danos, porque é uma das funções da assessoria técnica, né? O que é a assessoria técnica? O que ela faz? Quais são a gente chama de produtos, né? Quais são as construções que são de responsabilidade da assessoria técnica também? O que ficou no processo, se existe ou não perícia, se vai continuar ou não? Acho importante que esses diálogos existam também e a gente não fique só nessas questões do incêndio, né, que é o programa de transferência de renda. Eu acho que a gente precisa a participação social, e aí não é uma questão do acordo, é uma questão do processo de todas as formas. Precisa ser o elemento básico, a assessoria técnica existe para que exista a participação social. Essa reunião é uma das coisas que pode ser entendida mais como comunicação do que como participação, né, que é um elemento também, o controle, mas a gente precisa
aprimorar, trazer mais formas de participação, que as pessoas entendam, porque às vezes, né, eu acho que algumas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender no programa de transferência de renda estão muito relacionadas aos outros pontos, né, as outras questões desse processo. Eu me coloco à disposição também, se vocês precisarem de mais informações sobre esses pontos, tá? Sobre a questão, e aqui a gente colocou água, alimentação animal, as perícias da UFMG, como é que as assessorias estão atuando nessa questão da água e da alimentação animal, por exemplo. Teve gente que perguntou aqui de quem que é a responsabilidade quando tem a indenização individual. Eu quero cada vez mais que a gente tenha, todos nós, né, vocês, eu, as assessorias, a gente tenha familiaridade com as dúvidas que existem, com os assuntos que estão circulando nesse processo, tá? E mais importante, tanto da nossa atuação quanto da atuação das assessorias e do que tem acontecido no território, as pessoas que têm maior poder de cobrança são vocês. Quando vocês sentirem a necessidade desse tipo de reunião, que estejamos eu e o André, ou de outras formas, né, de diálogo, de participação em outros espaços e reuniões em outros temas, não deixem de cobrar a gente, eu digo, Ministério Público, Defensoria Pública e assessoria técnica, levem para os pontos de contato de vocês o que vocês estão sentindo que é essencial para vocês entenderem esse processo. Toda essa construção que a gente faz depende muito também de vocês estarem entendendo o que está acontecendo, para que vocês possam construir esse processo junto da gente, tá bom? De novo, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, agradeço muito a atenção, sei que não é fácil ficar até esse horário na reunião, tá bom? Obrigada e boa noite. E agora, PTR? Tem como autorizar a minha entrada? Importante, ninguém ficar de fora. Segue a lama, segue o trilho, e eu e o meu filho não recebemos. Não estou escutando. Tem como desligar a câmera? Tá dando um eco. Quem terá esse direito? Que bom! Estava dando aflição ver pescador, morador dentro dos critérios, sendo extremamente excluído. Está confuso, está confuso. O juiz já assinou? Cadê meus dados? A Vale vai liberar? Está escrito. Não sei mais, não sei mais. Mudei meu número. Adiciona meu número. A casa é minha. Eu comprei, eu fiz casa lá. Estou construindo. Como fica a minha situação? Doutora Carolina, doutor André, está dando eco. Quem terá esse direito? Essa empresa terá algum vínculo com a Vale? Não terá nada ligado com a Vale. Ela vai sair da área. Ah, mas o dinheiro ela tem que depositar. E quem terá esse direito? E quem terá esse direito? Sou pescador, meu Deus. Comprei minha terrinha. Minha terrinha, em 2016, com muito suor, pago até pessoas para ficar olhando lá. Quem terá esse direito? Quem terá esse direito? Tá dando eco. Quem terá esse direito? Recusaram todas as vezes. Recusam todas as vezes. Tá dando eco. Quem terá esse direito? Quero expressar minha tristeza. Não é justo. É rezar, lutar e esperar. Então, pessoal, esse poema aí, né? Não me apresentei no início, depois me falaram. Eu sou Paula Constante, advogada popular aqui de BH. Então, esse poema aí, né, Ju? Acho que era bom você falar, né? Que você fez com as falas de todo mundo da reunião de hoje. Então, é uma construção coletiva, né? Depois, se permitir, a gente pode até publicar no site aí também, né, do Guacuí, porque é um poema lindo, na verdade, expressa esse sentimento que a gente tem, né? Tanto de justiça, mas também de uma luta todos os dias no território. Pode falar, seu Osório, você está levantando até o dedinho? Parabéns, ficou muito bonito. Eu estou até emocionado, que é a fala das pessoas aí. A fala das pessoas, vocês fizeram o poema.
Vocês estão de parabéns, muito bonito. Derremeteu uma lágrima aqui. Obrigado. Ô, seu Osório, a gente que agradece vocês, e aí reforçar, né? A gente estava aqui pegando a fala de vocês mesmo, tentando construir alguma coisa, porque estamos juntos nesse processo, né? Todos sabemos o quanto é difícil, mas o direito é de vocês, né? Vamos atrás dele. Ô, gente, então, com esse poema a gente se despede, né? Boa noite para vocês, bom descanso para todos e todas, e a gente se vê então na próxima reunião, né? Com a turma aí do Guaicuí e os atingidos nas comunidades. Boa noite a todos. Abraço para vocês, gente. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, com Deus, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.